Olá, vlog! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Faço a menor ideia como é que tá o ângulo. Porque eu tô tentando gravar mais com a câmera traseira pra resolução ficar melhor. Meu cabelo tá maravilhoso, né? De milhões, porque é um cabelo de uma cacheada que acabou de acordar. Mas vai melhorar, vai melhorar. Eu gostaria de, primeiramente, registrar aqui nesse vlog de maneira com muita gratidão, muita gratidão. Eu queria aqui registrar minha gratidão à indústria farmacêutica por ter desenvolvido uma molécula chamada pantoprazol. Tava com crise de gastrite. Minha gente, vocês acreditam que a maioria das coisas que eu tava sentindo era crise de gastrite e eu não tinha reconhecido que eu tava com crise de gastrite? E não é a primeira vez que isso me acontece. Eu tinha começado com alguns sintomas que eu achava que era gripe, e aí por isso eu foquei nisso. Ai, acho que eu tô com gripe, acho que eu tô com gripe. Meu irmão teve gripe, meu namorado teve gripe, agora já desenvolveu pra infecção de garganta. Eu pensei que eu tava com a mesma coisa e não tava conseguindo. Eu não estava prestando atenção nos meus sintomas, não estava atenta. E eu estava com sintomas de gastrite, de crise de gastrite, e não tinha reconhecido. E, portanto, estava fazendo o que da minha vida? Tomando anti-inflamatórios. Só variando, assim, nos anti-inflamatórios que eu tava tomando pra melhorar a minha gastrite, né? Acho que eu tava querendo visitar Jesus mais cedo. Aí, enfim, ontem à noite uma luz iluminou minha cabeça e eu pensei, será que esse mal-estar que eu tô no estômago, essa sensação terrível no meu estômago, será que é gastrite? Aí eu fui e tomei meu remédio de gastrite e agora eu sou uma nova pessoa. Renasci das cinzas, Brasil. E estou me sentindo melhor. Mas fora as brincadeiras, eu tô muito aliviada, gente, que sensação horrível. E eu não reconheci essa sensação, eu já tive isso antes, quando eu tive minha primeira crise de gastrite da vida, que eu ainda não conhecia o que era, eu não sabia reconhecer a sensação, parece que não mudou muito. E eu fui pro hospital, pronto-socorro e tal, porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Descobri que tinha gastrite, então desde então quando eu tô em crise, eu uso o pantoprazol. Mas dessa vez eu não consegui reconhecer. E assim, os sintomas estavam lá, eu tinha passado por dias de muita ansiedade, que eu tava tensa, preocupada. Eu fico com ânsia de vômito quando eu tô ansiosa. Enfim, muita tensão, trabalho novo, muita coisa. E no final foi crise de gastrite. Então eu já tomei uma dose do medicamento ontem, eu já tomei outra hoje. E eu tô me sentindo melhor, assim, eu não estou 100%. Mas, gente, tô muito melhor. Eu tô tão aliviada que aquela sensação horrível, se você nunca passou por gastrite, eu não desejo que você passe, que você nunca passe, porque é muito ruim. E eu nem sou um dos piores casos, assim, minha gastrite nem é tão severa. Mas mesmo assim, é incapacitante, é uma coisa que você não faz mais nada. Tanto é que eu não estudei mais, desde aquele dia. Acho que do último vlog que eu postei, eu não estudei mais, porque eu não tinha forças, eu tava só existindo. Eu fui trabalhar essa semana. Nossa, não sei explicar pra vocês como foi horrível. O meu quarto, acho que vai dar pra ver, não sei. Tá uma zona, tem roupa, tem tudo. Tá uma loucura, porque minha vida parou. Eu parei tudo pra só sobreviver, porque eu tava sentindo muita dor. É horrível, incapacitante. Não fiz mais nada, não li, não estudei, só trabalhei pra sobreviver. Mas eu tô me sentindo melhor agora. Ainda tô com uma sensação estranha e tal, mas assim, nada comparado. E eu tenho fé que vai melhorar à medida que eu for tomando mais doses do medicamento. Então é isso, Brasil. A vida recomeçou, ressurgir das cinzas. Vamos dar um jeito nesse quarto e tentar continuar seguindo os meus sonhos. Agora que eu tenho forças.
E aí, vlog, quero comentar uma coisa com vocês. Que eu tô tendo dificuldade pra estudar legislação. Aceito dicas, aceito orientações, aceito relato de experiência de quem já lida com legislação, porque não é a minha área. Eu sou da área da saúde e na graduação a gente tem um pouquinho de legislação, mas assim, é pouca coisa, assim, é mais sobre a nossa profissão, um pouquinho de legislação do SUS, mas não é nada assim, nossa, legislação, lei seca, essas coisas do pessoal de direito, não é o meu mundo. E aí agora eu tô com um ementa que eu tô precisando estudar muita coisa de legislação e tô perdida, sabe? Eu percebi, assim, nesses 2 dias que eu estudei um pouquinho, que pra mim faz mais sentido quando eu vejo questões primeiro, e aí depois eu vou pra lei de verdade, pro texto da lei, porque eu consigo, a partir das questões, perceber a quais coisas eu tenho que dar atenção. Só que me faz sentir empacada nos estudos, porque aí eu tenho que ficar pesquisando questão, lendo questão, pra depois ler. Aí ontem eu tava estudando uma lei já conhecida, deixa eu ver aqui, a 8080, que é a lei do SUS, né, de 1990, uma das, no caso. E aí ela é grandinha, assim, pra mim, né, que não sou da área de lei, tá? Pra quem é de lei, isso aqui não é nada, mas pra mim ela é grande. E aí eu fui anotando, assim, os blocos do que tratavam cada bloco, pra eu me nortear, assim, mais ou menos. E aí eu acho que eu vou, por exemplo, eu sei que tem um bloco que fala sobre o financiamento e orçamento, que é uma coisa importante. Um bloco que fala sobre a organização da gestão. E outro que fala sobre esse, né, que fala sobre as comissões bipartite, tripartite, o CONAS e o CONASENS. E aí eu acho que eu vou me norteando por isso, assim. O que é que eu tenho que saber sobre CONAS e CONASENS? Aí eu vou nesse bloco e leio, ao invés de eu ficar só lendo o texto corrido da lei, que também é necessário, só que eu perco o foco muito fácil, assim, né, porque você não sabe ao que você tem que dar atenção, assim, tudo é importante, mas quando você vê as questões e a forma como as questões te cobram as coisas, é que você vai entendendo o jeitinho de você ler, de você entender do que você tem que prestar atenção. Enfim, mas está sendo um desafio pra mim. E é chato, cara, é muito chato. Eu gosto de estudar química, eu gosto de estudar farmacologia, adoro fisiologia, bioquímica, agora lei. Minha gente, como é chato. Mas é muito necessário, então eu preciso descobrir um jeito de eu gostar de estudar isso aqui, assim, que faça sentido, assim, uma forma mais ativa, sabe, de eu me perguntar, de eu sair descobrindo o conteúdo, porque quando a gente tá estudando, eu não sei vocês, quando estudam coisa da área da saúde, né, mas quando eu estudo fisiologia, bioquímica, etc., você tem a sensação, assim, que você tá descobrindo uma coisa super incrível, que as coisas, os pedaços vão se unindo na sua cabeça de um quebra-cabeça gigante, e aí você vai entendendo por que determinada coisa acontece e como é que funciona determinada classe de medicamento, as coisas vão fazendo sentido, vão se encaixando, é uma sensação muito boa. Quando você estuda lei, com todo respeito, né, isso não acontece, cara. É muito chato, assim, não parece que eu tô desbravando um universo, sabe? Não parece, é muito chato. Então eu tenho que fazer isso ficar bom, né? Porque eu tenho muita lei pra estudar, gente. Eu tenho muita lei. Tem um monte de resolução, de portaria, de decreto, de um monte de coisa do SUS também, que não é fácil de você se atentar. Enfim, até agora eu tô entendendo que eu vou separar os blocos das leis, assim, pra eu entender pra onde é que eu vou olhar e vou me nortear por questões. Acho que isso é o básico, só que tá... Enfim, não está sendo fácil. Se você tiver alguma dica, deixa aqui pra mim, que eu vou ficar feliz. E esse tá sendo meu desafio do momento. Além do desafio de conseguir estudar pela manhã antes de ir trabalhar. Porque preciso acordar mais cedo e preciso, assim, acordar, comer e já vir estudar, assim. Já tenho que sentar aqui e estudar. Porque se eu ficar fazendo muita coisa, muito ritual, não vai dar certo. Sentar e estudar é isso aí. Então é o que eu tenho tentado fazer. E outra coisa que eu queria comentar com vocês, que eu
tive a sensação essa semana assim que me senti muito perdida sobre o que estudar. Apesar de eu ter o edital do que eu tenho que estudar, eu tô meio perdida assim sobre priorizar, assim, o que é que eu vou estudar hoje, o que é que eu vou estudar na terça, na quarta, na quinta. E aí eu vou ter que me render a um cronograma. Eu tava procurando essa palavra. Tenho que me render a um cronograma. Eu acho que eu não tava querendo perder tempo com isso, sabe? Porque eu já tenho o edital. E aí eu pensei assim, não, eu só vou olhando os tópicos do edital e vou encaixando nos horários que eu tenho. Mas eu acho que eu vou separar, sabe? Até mais pra ter uma noção, assim, se eu conseguir atingir o mínimo de conteúdo da semana. Eu acho que eu vou dedicar 1 horinha aqui do meu tempo de hoje pra organizar as coisas que eu vou querer ver durante a semana, durante a próxima semana, pra tirar esse peso. E aí na segunda eu acordo e eu sei que eu já tenho que estudar isso. E aí eu não tenho que pensar muito, sabe? Sobre, qual é a coisa mais importante pra estudar, onde é que eu parei. Não, é isso aqui e pronto. E aí eu vou ter que fazer isso. Eu sei que é um passo básico, mas eu não tava fazendo, gente. Desculpa. Às vezes eu sou teimosa nas coisas que a gente já sabe que dá certo. E eu fico teimando de não fazer. Mas acho que é isso que eu vou fazer. Eu vou separar um pouquinho do tempo, vou organizar, vou fazer esse cronogramazinho. Porque eu sinto que eu não tô rendendo. Eu tô decepcionada porque eu não tô rendendo, sabe? Nos conteúdos. Não tá emperrado, tá muito emperrado. E eu tenho pouco tempo até o momento que eu vou precisar usar esses conteúdos, então é isso. Hello Vlog, tava pra comentar uma coisa com vocês que aconteceu essa semana e eu refleti um pouco sobre, pensando sobre, na verdade, queria comentar com vocês. Existe uma criança de 9 para 10 anos que vez ou outra eu convivo com ela, enfim, não vou dar muitos contextos, mas é um menino de 9 para 10 anos e aí geralmente nas ocasiões em que eu vejo ele tá assistindo vídeos curtos no YouTube. É um hábito que ele tem. E aí a minha reflexão é sobre isso, sobre crianças tendo acesso a vídeos curtos, né? Não só acesso a telas, que é uma coisa bem ampla, mas acesso a vídeos curtos é o meu ponto nessa reflexão que eu tive. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu sou totalmente contra crianças tendo acesso a vídeos curtos em qualquer plataforma. Criança tendo celular, criança tendo acesso irrestrito à TV, a computador, o que seja. Mas, obviamente, todas essas opiniões são embasadas só no meu senso de cidadã. Porque eu não sou mãe, eu não tenho sobrinhos, assim, próximos, eu não cuido de nenhuma criança, então não tenho a experiência prática, né? E isso muda, às vezes, a cabeça da pessoa. Mas, assim, como cidadã, eu acho que crianças não deveriam ter acesso a isso. E eu já sinto que é tão prejudicial pra gente, enquanto adulto, né? Esse consumo de vídeos curtos, assim, o meu ponto é bem esse, assim, porque eu sinto que tem um mecanismo, existe um mecanismo de fato, né? Mas eu não sou especialista pra falar, mas existe um mecanismo por trás do quanto isso vicia, do quanto isso corrompe a atenção da gente, rouba o nosso tempo, rouba nosso senso de presença, enfim. Para os adultos já é muito corrosivo, prejudicial. E eu acho que para as crianças é infinitamente pior. Bem, o fato é que existe essa criança de 9 para 10 anos, e aí, certo dia, estávamos sem internet, lá no lugar onde nós estávamos, e ele não tinha como assistir esses vídeos curtos na televisão, que ele costuma assistir. E aconteceu uma coisa mágica. Eu fiquei só observando de longe, mas aconteceu um negócio assim fantástico. A partir do momento em que ele não tinha mais internet, ou seja, não tinha mais acesso a esse tipo de entretenimento dos vídeos curtos, ele teve que usar a criatividade dele, de criança, pra fazer alguma coisa com o tempo dele, pra se entreter.
E, gente, é uma criança de 9, 10 anos, assim, tem que brincar, né? Tá aprendendo, tá descobrindo o mundo, provavelmente já sabe ler, sabe contar. Tá nesse processo de ebulição da cabeça dele, de entender o mundo. E aí, ele conseguiu começar a se entreter com uns grampos, grampo de papel que a gente usa no grampeador. Ele encontrou uma caixinha de grampos e começou a montar uns blocos, umas estruturas, uns quadrados, uns cubos, com esses grampos, assim. E o desafio era não deixar cair, era conseguir montar até o final, enfim. E eu fiquei observando de longe, maravilhada, assim, plenamente maravilhada. Eu sou cria de Flávia Kalina, não sei se vocês conhecem esse canal aqui no YouTube. Ele é de um nicho, né, mas ele é bem grande. E eu assisto Flávia Kalina há anos e aprendi muita coisa com ela. Foi a partir dela que eu me interessei por leituras voltadas para essa coisa do desenvolvimento infantil. Não só pelas crianças em si, mas também por mim, como pessoa adulta, porque entender essas questões da infância também ajuda a entender muita coisa adulta. Mas enfim, isso não é o foco. O fato é que, como cria de Flávia Kalina, eu fiquei maravilhada em ver aquela cena. E aí eu queria dividir aqui nesse vlog esse pensamento. De ver aquela criança usando a imaginação dele de criança pra brincar. No momento em que ele foi privado das telas. E me fez pensar muito, assim, no quanto as nossas crianças de agora estão tão vulneráveis nesse sentido de acesso a telas, celular, computador, televisão e com certeza isso vai causar um impacto muito grande nas próximas gerações, né? Como eu disse, eu não sou especialista nesse tema, então esse tema tem muitas camadas, passa por várias coisas, né? Lazer, classes sociais, enfim, cultura, passa por muita coisa. Não tô nem de longe querendo explanar um tema tão grande aqui num videozinho curto desse. Mas eu quis comentar com vocês que me tocou, sabe? E aí depois desse episódio que ele ficou brincando com os grampos, ele me chamou pra brincar também. Ele perguntou qual brincadeira eu fazia quando era criança. Acabou que ele me ensinou uma brincadeira nova que aparentemente as crianças estão fazendo agora com as cartinhas de jogo do Brasil. Enfim, ele me ensinou uma brincadeira nova, aprendi, brinquei alguns minutinhos com ele ali. E foi mágico, assim, foi mágico. Eu fiquei encantada, fiquei pensando, nossa, como seria bom, né, se não existisse essas telas, esses vídeos curtos pra ele ter acesso e ele pudesse simplesmente exercitar a criatividade dele de criança e receber também a atenção de outras pessoas ao redor pra dividir aquela brincadeira, dividir aquela descoberta. Enfim, eu fiquei bem tocada, de verdade, esse assunto me toca muito. E foi isso. Eu sempre gosto, assim, de observar as crianças, como elas se comportam, como elas reagem, interagem, têm iniciativa. Nossa, eu acho encantador. Mas bem, esse era um dos comentários que eu queria fazer no vlog, outra reflexão da semana. E a segunda coisa que eu queria comentar com vocês é sobre o negócio da vacina do Butantan. Não sei se vocês viram, acho que todo mundo viu, né? E eu acompanho uma newsletter de um cientista. O nome dele é Daniel, mas eu não lembro do sobrenome. Desculpa, Daniel. Mas ele é famoso, é uma pessoa grande na internet. E eu vou deixar o link aqui nos comentários ou no box de informação do vídeo. Enfim, eu acompanho essa newsletter dele, que é muito boa. Ele fala coisas muito pertinentes. E aí eu li quando ele falou sobre a suspensão, né, da vacinação da dengue. E a explicação dele foi, assim, genial, assim, muito boa. E assim, apesar da gente saber, como pessoas da área da saúde, porque é a minha área, né, a área que eu entendo mais, que o que essa vacina tá passando agora é uma coisa que outras vacinas já passaram antes, né, quando elas estavam começando a serem aplicadas, e que é normal, apesar da gente saber que mortes, né, ainda não foi comprovada, pelo menos até onde eu li, não foi comprovado a associação entre as mortes e a vacina de fato, né, ainda está sendo investigado. E obviamente solidariedade para as famílias, né, que perderam essas pessoas, não é uma coisa pequena. Mas o que a vacina está passando agora é uma coisa tecnicamente normal, que outras vacinas passaram. E para as pessoas que não entendem, né, para o público em geral que não é da área, vai ser muito difícil, eu acho, superar esse golpe, eu acredito, né? Porque junto disso vem muita desinformação. Enfim, uma pena, mas vai dar tudo certo, né? Com o tempo as coisas se ajustam, as investigações
vão avançar e tudo vai ter uma resposta. Mas é um golpe pesado, né? Já, a gente vindo já de um histórico aí tão difícil de tentar manter a credibilidade das pessoas, pararem de acreditar em desinformação, continuarem acreditando nas vacinas, enfim. Mas vamos em frente, né? Vamos vencer. Mas eu queria comentar essa newsletter que foi muito boa. Assim, ele fez um comparativo sobre a questão da quantidade de casos mais graves em detrimento do grupo gigante de pessoas que foi vacinado e quanto, né, numa questão de probabilidade, isso representa bem pouco. E, obviamente, não desmerecendo as pessoas que tiveram, né, foram pro hospital e etc. Mas, quando se trata de saúde pública, né, esses números são importantes. Dão perspectiva pra gente, aumentam o olhar, né? É necessário. Enfim, esse foi o comentário. E acho que eu tenho outra coisa pra falar com vocês aqui no vlog, mas eu nem lembro. Então eu vou continuar aqui, já falei demais também, vou continuar aqui minha finalização e tenho que estudar.